A psicologia é uma ciência que estuda os comportamentos e os processos mentais, partindo da sua descrição para a explicação desses comportamentos, de modo a poder prever e controlar as respostas comportamentais. A psicologia como ciência humana permite ter um conhecimento abrangente sobre o homem, sobre o mundo que o cerca, sobre suas inquietudes, seus sentimentos, questionamentos, sobre sua aprendizagem, sobre seu desenvolvimento, sobre seus conflitos, enfim, sobre qualquer dificuldade que possa surgir aí no decorrer da sua vida. E, para isso, a psicologia tem métodos e técnicas próprias de coleta de dados, ou seja, como ajudar as pessoas ou o indivíduo em todos esses impasses, como fazer as pessoas desenvolver o autoconhecimento e o autocontrole. Autoconhecimento é importante a gente definir como a capacidade da gente relacionar ordenadamente alguns fatos, tentando identificar o que influencia o nosso comportamento, entender a nossa própria história de vida, porque é isso que diz respeito à construção do nosso repertório comportamental, a maneira como a gente reage diante de algumas situações. E o autocontrole ele vem depois do autoconhecimento. Depois que a gente se conhece, a gente consegue o quê? Saber como que a gente pode nos controlar em algumas situações de modo a ser mais favorável e mais positivo para nós. A psicologia é entendida como ciência devido ao fato da mesma excluir a simples observação do senso comum. Se eu perguntar para vocês por que a psicologia é considerada uma ciência, a gente pode citar pelo menos 3 motivos. O primeiro deles é o fato da psicologia excluir o senso comum, que é a sabedoria popular dos fatos, o achismo. Lembra que psicologia científica é o oposto de psicologia do misticismo? O segundo motivo é o fato de que a psicologia, assim como outras ciências, ela possui métodos e técnicas próprias de coleta de dados. E o terceiro motivo é porque ela tem um objeto de estudo bem definido, que é o homem, o seu comportamento e seus processos mentais. Baseia-se em métodos bem organizados para atingir seus fins, que se traduzem essencialmente em fazer uma descrição dos comportamentos e processos mentais, compreender o que há de comum entre os indivíduos e o que os distingue dos grupos. Tenta explicar um determinado comportamento, tentando identificar o que influenciou ou o que influencia esse comportamento. Alguns objetivos da psicologia enquanto ciência é prever eventos futuros baseados em eventos passados. Por isso que o psicólogo sempre olha para a história de vida da pessoa quando ele vai ajudar a pessoa a desenvolver o autoconhecimento e o autocontrole. Neste contexto, a ciência aparece como um meio privilegiado de intervenção na realidade e da resolução dos problemas sociais. Se não tivesse uma aplicabilidade ou uma consequência prática para a sociedade, a gente não poderia considerar a psicologia como uma ciência. A psicologia é considerada uma ciência também porque ela tem uma repercussão social. Ela traz resolução prática para o dia a dia das pessoas, para que alguns questionamentos e algumas dúvidas possam ser sanadas. Atualmente, não podemos pensar o estudo do comportamento sem considerar a abordagem científica a esse objeto, que é o campo da psicologia científica. Então nós falamos que a psicologia científica é o oposto de psicologia do misticismo. Se eu perguntar para vocês qual que é a diferença entre psicologia científica e psicologia do misticismo, a psicologia do misticismo ela é baseada no senso comum, na sabedoria popular dos fatos, algo sem comprovação, sem evidência científica. E um fato não é uma opinião, ou uma opinião não é um fato, melhor. Neste contexto da psicologia, surgem 3 grandes linhas dentro do eixo central, que consiste no estudo da psicologia. A psicologia a gente pode considerar como algumas teorias, a análise do comportamento, o behaviorismo, a gestalt, e um outro eixo é a psiquiatria, e um terceiro eixo é a psicanálise, também considerada uma ciência psicológica, porém o que vai fazer diferença são os métodos de coleta de dados e a formação do profissional.